Olá, curioso aprendiz, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal onde você sempre aprende algo novo ou mata alguma curiosidade. E hoje vamos falar sobre as 10 línguas mais faladas no mundo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Em décimo lugar, temos o indonésio, com 199 milhões de falantes. Falantes nativos são 43 milhões e falantes não nativos são 155 milhões. É a língua oficial da Indonésia, o quarto país com mais população no mundo. Tem a peculiaridade de não ser a língua nativa da maioria de seus falantes. É, portanto, uma segunda língua necessária para o entendimento mútuo em um país com mais de 200 línguas. Em nono lugar, temos o português, com 252 milhões de falantes, 221 milhões de falantes nativos e apenas 13 milhões de falantes não nativos. O português é uma das línguas que se expandiu no período colonial europeu, originário de Portugal. Hoje é a língua oficial de 9 países divididos entre Europa, América, África e Ásia. O maior expoente em termos de extensão territorial e número de falantes é o Brasil. Além disso, é uma língua mais falada no hemisfério sul. Porém, o idioma tem status oficial em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Macau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Em oitavo lugar, temos o russo, com 258 milhões de falantes, com 154 milhões de falantes nativos e 104 milhões de falantes não nativos. Menos surpreendente é a inclusão do russo entre as línguas mais faladas no mundo se pensarmos em sua extensão territorial. É uma língua oficial de 4 países, mas também é falada em todos os que fizeram parte de sua ex-União Soviética. É a língua com maior número de falantes nativos em toda a Europa. A gramática russa é considerada ser complicada e difícil de entender, porém o russo tem apenas 200 mil palavras. O inglês, por exemplo, tem cerca de 1 milhão de palavras, razão pela qual a maioria delas tem um significado a mais. Em sétimo lugar, temos o bengali, com 265 milhões de falantes, 228 milhões de falantes nativos e 37 milhões de falantes não nativos. O bengali é uma língua oficial de Bangladesh. Pode ser uma surpresa que uma língua falada em um território tão pequeno apareça na lista de línguas mais faladas no mundo, certo? Entanto, é explicado pela densidade populacional daquela região. Além disso, é falado em algumas áreas da Índia e Birmânia. O alfabeto bengali tem um ponto bem interessante. Cada consoante tem um som de vogal embutido, o que é bastante incomum para países ocidentais. Em sexto lugar, temos o árabe, com 274 milhões de falantes, 245 milhões de falantes nativos e 29 milhões de falantes não nativos. O árabe é a língua oficial de 26 países. Devido a essa dispersão territorial, trata-se na verdade de um conjunto de dialetos. É também a linguagem litúrgica do Islã. Árabe também influenciou fortemente algumas línguas europeias, como espanhol e português. Algumas palavras soam exatamente iguais. Não é apenas a língua que valoriza o enorme legado cultural do mundo árabe, mas também uma ferramenta necessária para o campo dos negócios naquela região do mundo. Em quinto lugar, temos o francês, com 277 milhões de falantes, 77 milhões de falantes nativos e 203 milhões de falantes não nativos. Popular da França, o colonialismo permitiu que o francês se espalhasse pelo mundo. Hoje é a língua oficial de 29 países, em diferentes continentes. Seu inglês é a língua dos negócios, o francês foi considerado a língua da cultura e até mesmo a língua do amor. A sua enorme importância também se reflete no fato de ser a terceira língua com maior número de falantes não nativos. Em quarto lugar, temos o espanhol, com 538 milhões de falantes, 460 milhões de falantes nativos e 74 milhões de falantes não nativos. É a segunda das línguas mais faladas no mundo em termos de falantes nativos. Além disso, é o terceiro mais utilizado na internet. O espanhol é o segundo idioma mais estudado no mundo também. Sua enorme expansão colonial levou a língua não só para a América, mas também para a África e Ásia, devido à migração. Os Estados Unidos são o segundo país com o maior número de falantes de espanhol no mundo. Em terceiro lugar, entrando no pódio, temos o hindi, com 637 milhões de falantes, 341 milhões de falantes nativos e 274 milhões de falantes não nativos. O hindi é, junto com o inglês, uma das 22 línguas oficiais da Índia, o segundo país mais populoso do mundo. A diversidade linguística da região, mais de 1.600 línguas coexistem,
explica a alta taxa de falantes não nativos que a usam como língua franca. Se você fala inglês, provavelmente já conhece um pouco do vocabulário hindi e nem sabia. Algumas palavras como guru, jungle, karma e yoga, por exemplo, são palavras de origem hindi. Legal, né? Em segundo lugar, temos o chinês mandarim, com 1 bilhão 120 milhões de falantes, 918 milhões de falantes nativos e 199 milhões de falantes não nativos. Adicionado a falantes nativos e não nativos, o mandarim é a segunda língua mais falada no mundo. No entanto, é o primeiro se apenas falantes nativos forem levados em consideração. O mandarim não é realmente uma língua, mas sim um conjunto de dialetos da língua chinesa. O fato que unifica esses dialetos sob o mesmo nome é que seus falantes podem se entender. O mandarim é uma língua tonal, o que quer dizer que o significado de uma palavra muda de acordo com a forma que a pronunciamos. Embora 20% dos que se conectam na internet falem chinês, pouco mais de 1% do conteúdo disponível na web é nesse idioma. Em primeiro lugar, o inglês, com 1 bilhão 268 milhões de falantes, 379 milhões de falantes nativos e 753 milhões de falantes não nativos. Originário do povo britânico, mas hoje é muito ligado aos Estados Unidos, é como o latim ou grego antigamente. O inglês é a língua universal hoje. É o idioma padrão em negócios internacionais, turismo, tecnologia e etc. E também é a língua oficial dos céus. Todos os pilotos precisam falar e se identificar em inglês. Lembrando que esses dados foram tirados de uma pesquisa da Ethnologue de 2020. Se você gostou das informações do vídeo, peço para deixar um like para ajudar o canal, se inscreva no canal e até mais!